Daí, pessoal, mais uma resolução. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Aí eu tenho uma tabela com a quantidade de jogadores e o número respectivo de partidas para cada um desses casos na quantidade de jogadores. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Então a tabela diz que com 2 jogadores eu tenho uma partida. Isso é uma coisa bem lógica, né? Se eu tenho 2 pessoas, dois times, 2 jogadores, o número de partidas necessárias para que eles se enfrentem é uma. Se eu tenho 3 jogadores, eu preciso de 3 partidas. Por exemplo, assim, eu tenho jogador A, B e C. Então as partidas seriam entre A e B, entre A e C e também a partida entre B e C. Aqui estão as 3 partidas com 3 jogadores e assim sucessivamente. Eu posso, inclusive, estabelecer o raciocínio resolutivo dessa questão a partir desse trabalho, né? Dessa forma de pensar. Bom, eu vou fazer aqui nessa lâmina 2 resoluções, que são as resoluções mais, talvez mais lógicas, ou mais típicas, pelo menos. E aí depois eu vou dar uma viajada em outra lâmina e fazer mais algumas outras resoluções dessa questão, mais umas 2 ou 3 resoluções. Então vou pensar primeiro assim, ó, que existe nessa tabela uma certa lógica. Se eu enxergo essa lógica, se eu enxergo esse padrão, eu consigo fazer estimativa. Então eu posso tratar essa questão como uma questão de padrão. Se eu identifico o tipo de padrão que está acontecendo, eu consigo fazer estimativa, eu consigo projetar as próximas fases desta sequência. Então, por exemplo, aqui, ó, de 1 para 3, eu observo que houve um aumento de 2 unidades. E de 3 para 6, houve um aumento de 3 unidades. De 6 para 10, houve um aumento de 4. De 10 para 15, houve um aumento de 15 unidades, aliás, de 5 unidades. E de 15 para 20, eu tenho um aumento de 6 unidades. Então, nota que a variação de um quadro para o outro está crescendo como uma progressão aritmética de razão 1. Mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Então, o próximo aqui, mais 7. E aí, 21 mais 7 resulta 28. Então, com 8 jogadores, eu tenho 28 partidas, letra E. Bom, um outro raciocínio também típico para essa questão é pensar que eu tenho um número de jogadores igual a 8. Então, eu tenho um N igual a 8. E cada partida utiliza 2 deles. Então, eu quero saber o número de duplas possíveis de serem organizadas a partir de 8 jogadores. Então, eu tenho um total de 8, N igual a 8, e P igual a 2, que é o número de elementos que eu escolho, ou o número de elementos que eu utilizo. Como a ordem desses elementos não interessa, olha só, eu tenho, por exemplo, a partida entre A e B, como sendo a mesma entre B e A. Então, a ordem dos escolhidos, a ordem dos utilizados, não interessa. Então, eu tenho aqui uma situação. Opa, abriu aqui. Eu tenho uma situação de combinações, né? Então, combinações, lembro para ti da fórmula. Vou colocar aqui, ó, numa outra cor. Combinações de N elementos escolhidos ou utilizados em quantidade P. Isso resulta N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Faço aí a substituição. N é o maior 8, eu tenho 8 fatorial. P fatorial 2, 2 fatorial. E aqui N menos P, eu tenho 8 menos 2 fatorial. 8 menos 2, 6 fatorial. Por simplificação, abro esse 8 até o 6. 8 vezes 7 vezes o 6. Aqui eu tenho 2 fatorial.
aqui segura, né, fatorial no 6, 2 fatorial, 6 fatorial, cancelamento de 6 fatorial com 6 fatorial, me sobra lá em cima 8 vezes 7, vou continuar aqui, ó, 8 vezes 7, divide por 2 fatorial, que é 2, 56 por 2, 28, e mais uma vez eu enxergo aqui, eu chego no valor 28 partidas. Tá? Então, aí tem dois formatos resolutivos típicos para esta questão, por padrão e por combinações, já que eu tenho um grupo de jogadores, 8, e eu preciso de 2 para formar cada partida, de maneira que a ordem deles não interessa. Bom, tenho ainda outras formas de analisar a resolução. Eu posso pensar assim também, num formato mais intuitivo e mais descritivo. Eu tenho os jogadores A, B, C, Antônio, Beatriz, Carlos, Denilson, Elaine, Fabiane, Gabriel, 1, 2, 3, 7, e aqui Helena. Olha só, eu tenho 7 jogadores, tá? E aí eu vou fazer as partidas possíveis. Então pensa que o A, ele vai jogar contra todos os demais. Olha só, ele vai jogar aqui, ó, contra B, C, D, E, F, G. Então eu tenho 7 partidas que o A vai jogar. O B também vai jogar 7 partidas, só que uma delas já foi jogada aqui no A, porque o A fez a partida AB. Então significa que essa partida BA ela não ocorre mais. Então o B ele joga contra os demais jogadores, contra os outros 6. Então ainda tenho mais 6 partidas em que o B joga. O C ele vai jogar com os 5 restantes. Tem mais 5 partidas para o C, porque o A já jogou com o C e o B também já jogou com o C dentro dessas 6. Então, e dentro dessas 7 aqui. Então significa que o C vai jogar 5 partidas. E aí dentro dessa lógica, né, o D vai jogar contra os outros 4 que estão restando. O E joga 3 partidas, joga EF, EG e EH. O F joga 2 partidas e o G joga uma partida, que seria GH. E o H? Bom, o H vai jogar 0 partidas, já que ele jogou com todo mundo. O A jogou com H, o B também jogou com H, o C jogou com H e assim por diante. Então, para o H sobra aí 0 partidas. E aí eu faço essa soma aqui. 7 mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1 e mais 0. 7, 13, 18, com 4, 22, com 3, 25, com 2, 27, mais 1, 28, mais 0, 28. Olha, de novo, 28 partidas, e aqui eu tenho um terceiro processo resolutivo para esta questão. Ainda vou te apresentar mais mais 2 tipos, né? Mais 2 resoluções ainda. Eu vou colocar aqui, ó, por número triangular, tá? Ou números triangulares, que são números se eu tenho as unidades, né, eu consigo formar triângulos a partir dessas quantidades. Então eu tenho aqui, ó, são triângulos inclusive equiláteros. Então eu vou formar aqui, ó, uma bolinha da quantidade de 1, tá? Vou colocar mais para baixo aqui. Ó. A quantidade, uma partida, tá? Eu vou fazer isso nas partidas aqui, ó. Então, 1. Para formar o 3, eu coloco 2 bolinhas na base. E uma bolinha aqui, ó. Aí eu tenho 3 partidas. Para formar o 6, ó, eu tinha 1 na base, ó, 1 e aqui 2. O próximo triângulo é feito com 3. Olha só, 3 bolinhas. Depois 2 bolinhas. E depois uma bolinha. Olha só, o que eu tenho aqui? 6 bolinhas. Vou fazer mais um. O próximo, 10, eu parto de 4 bolinhas no chão. Depois eu tenho 3 bolinhas. Depois eu tenho 2 bolinhas.
E depois eu tenho uma bolinha. Observa aqui, 4 mais 3, 7, mais 2, 9, mais 1, 10. Olha só, então, eu tenho aqui 10. Isso, olha só, eu posso estender até o 28. Então, aqui, ó, 1, 3, 6. O próximo ali pela tabela é o 15, que teria na base 5 bolinhas, que seria tipo 5, 4, 3, 2, 1. Depois o próximo ali é o 21, que seria 6, 5, 4, 3, 2, 1. E a outra seria a partir de quem? A partir de 7 bolinhas. Então aqui até vou fazer as bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 e 1. Aí somando seria o quê? 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Que é isso aqui, ó. 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Então é quase que a mesma técnica, né? E aí isso também vai resultar aqui, somando as bolinhas, 28. Então tem mais esse modelo. E eu vou apresentar aqui um outro padrão. Acho que ainda tem espaço na tela. Vou fazer mais uma forma aqui. Então eu já fiz pelo padrão da sequência, fiz por combinações, número de partidas, por número triangular. Vou fazer a última então aqui, ó, que é por padrão também. Esse é mais difícil de enxergar, tá? Eu vou dividir, tá, o de baixo pelo de cima aqui, ó. Então eu tenho 1 divide por 2 dá 1 meio, que é 0,5. 3 divide por 3 dá 1. 6 divide por 4 aqui, ó. 6 divide por 4 vai dar 6, dá 6 quartos, 3 meios, que dá 1,5. 10 por 5 dá 2, dividindo de baixo para cima. Nota que já tem uma lógica. 0,5, 1, 1,5, 2, o próximo é 2,5. Como de fato, ó, 15 se eu divido por 6, dá 2,5. E 21 divide por 7, olha só. 21 por 7 dá 3. Eu tenho a lógica. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. O próximo tem que ser o que aqui, ó? Tem que ser 3,5. Então significa que eu sei que aqui é 8. E isso aqui é como se fosse, esse 28 eu não sei, ó. Eu não sei ainda quem é. É como se fosse o meu x. Então seria tipo x divide por 8 vai ser igual a 3,5. De baixo divide pelo de cima, tem que dar o 3,5. Aí x é igual a 3,5 vezes o 8. E aí x igual dá 28. Ó, mais uma forma de encontrar o 28. Certo? Então aí o formato, claro, mais típico, né, mais talvez elementar até, é usar a combinação. Esse era o interesse dessa questão no Enem, né? Era que tu aplicasse a ideia aqui, ó, de combinações. É a partir desse conceito. Eu também poderia ter feito pela lógica aqui na construção do número de partidas, tá? E aí depois eu fiz ainda outras resoluções complementares como maneira aí como maneiras curiosas aí para resolver também essa mesma questão, ok? Então ficamos por aqui, eu espero que essas resoluções contribuam no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.